Olá, bem-vindo a mais um vídeo tutorial de como fazer crochê. No vídeo de hoje, vamos aprender a fazer o ponto baixo. No vídeo anterior, aprendemos o nosso primeiro ponto, o ponto correntinha. Nós vamos precisar dessa base para a aula de hoje, ok? Então, se você perdeu o vídeo anterior, corre lá e vê como faz as nossas correntinhas. Vamos começar. Bom, o ponto baixo é o principal ponto dos nossos lindos amigurumis e é ótimo para peças fechadas e bem estruturadas, como bolsas, tapeçarias, porém também confere um detalhe delicado às nossas peças. Nos gráficos, o símbolo é um X ou um mais. Já nas receitas, a sigla é PB. Vamos começar. Lembra como segurar a nossa linha? A ponta para cá, a ponta do cone para lá. Nós vamos pegar, aqui tá a ponta do cone, passando por baixo da minha mão, cima do mínimo, baixo do anelar, por cima do dedo médio, dou a volta no indicador e deixo a minha ponta para lá. Minha agulha, que eu vou segurar dessa forma. Minha pinça segura e dá atenção, junto com os meus dedos lá atrás. Vamos fazer uma base de correntinhas. Dou uma volta completa, seguro aqui, porque eu preciso desse apoio aqui. E vamos lá. Eu não vou me ater muito em como fazer correntinhas, pois nós temos um vídeo ensinando essa base. Vou fazer só algumas correntinhas. Pronto. Aqui é a minha base. Agora, eu vou pular essa correntinha, porque a correntinha também dá a altura dos pontos. Se eu sair fazendo pontos aqui, a minha peça vai emborcar. Ela vai ficar horrível. Então, eu preciso dar a base. Para minha tensão de ponto, a minha correntinha tem o meu ponto baixo tem uma correntinha. Então, eu vou pular essa. Olha aqui. Aqui está a nossa primeira correntinha. É importante que você saiba identificar o seu ponto, onde um ponto começa e o outro termina. Então, olha só. Vou colocar o meu ponto, a minha agulha, e vou pegar só a alcinha de cima. Ok? Tô segurando aqui, ó, para manter justa essa alça. Vou lá atrás, pego a minha linha, dou aquela viradinha e puxo. E tenho duas alcinhas agora. Volto. E passo por dentro das duas. Olha a viradinha de novo. Novamente. Vou lá atrás. Busco. E trago a linha. Deixo as duas alcinhas. Dou aquela viradinha. E puxo. Uma alcinha só. Novamente, vou fazer de longe agora para você ver os movimentos da mão. Coloco no meio, pego apenas uma alcinha, as outras linhas estão para lá. Puxo, fico com duas. E puxo. Sempre dando aquela viradinha na hora de passar por dentro das elos, tá? Passo, vou lá atrás, puxo. Vou lá atrás novamente e puxo. Veja que a minha pinça está segurando a peça. Pego novamente, vou lá atrás, puxo. Vou lá atrás e puxo. Se você estiver segurando assim a sua agulha, é esse o movimento. Só que daí é esse daqui que faz, que segura aqui, tá? Aqui. E puxo. Lembre que essa linha está sendo tensionada. Essa linha aqui, tá? Eu tô segurando com os meus outros dedos. Não esqueça que tudo isso vai ficar natural. É difícil no início, mas logo
vai se tornar natural. Precisa de treino. Não esquece de torcer a linha, de torcer a agulha, de dar uma viradinha, tá? Fazendo até o final, porque nós vamos fazer a volta. Aqui. Pronto. Nossa primeira carreira está pronta. Para virar, o crochê plano, ele é tecido na frente e no verso. O que é crochê plano, Nanda? Tapete, roupa, tudo que é tecido e fica reto. O amigurumi é um crochê 3D. Ele é uma peça que tem corpo. Aqui. Ele tem todos os lados. E agora a nossa segunda carreira, pois nós não consideramos a base, que são as nossas correntinhas. Nós faremos agora uma correntinha e vamos virar a nossa peça, ok? Novamente. Estou aqui com a minha peça, vou fazer uma correntinha e vou virar a minha peça. Aqui está o meu primeiro ponto. Agora eu já não tenho mais uma base de correntinhas, eu tenho uma base de pontos baixos. Olha aqui, tem o desenho de correntinhas aqui. Então, é aqui nesse buraquinho que eu vou colocar a minha agulha. Eu preciso pegar as duas alcinhas, tá? Da frente e a de trás. Vou puxar, o movimento é o mesmo. E pronto. Coloco na meu buraquinho, vou lá atrás, puxo. Vou lá atrás e puxo. Sempre dando aquela giradinha na agulha, na hora de passar por dentro dos elos. Vou lá atrás e puxo. E olha só. Vou lá atrás e puxo. Não esqueça que isso é treino. Faça várias e várias vezes, várias e várias carreiras. Até ficar tudo do mesmo tamanho. Aqui o último ponto, ele é mais escondidinho, mas está aqui, você não pode pular. Pego os dois aqui, ó. E aqui, ó. Alongo um pouquinho, que ele é um pouquinho menor que os outros, porque ele é uma correntinha, na verdade, né? Tá vendo? Alongo até a agulha ficar reta. Vou lá e puxo. Pronto. Novamente, uma correntinha. E viro a minha peça. E vou lá. E faço tudo novamente. Estamos na terceira carreira. E vamos seguir fazendo os nossos pontos. Ok? Lembra que na aula passada eu disse que seria importante saber que a correntinha tem 3 fios? O fio de cima, o fio de baixo e o fio de trás? Vamos entender agora. Tô com a minha base, vou pular a primeira correntinha e vou fazer
do jeito que a gente estava fazendo até agora. Só no fio de cima. Agora, eu vou tecer pegando 2 fios. O fio da frente e o fio lá de trás. Não vou pegar o fio de baixo. Então, eu só coloco a minha agulha. Tá vendo? Pegando esses dois. Estou pegando os 2 fios. Vou ficar mais longe para você pegar o movimento. Bom. E agora, vamos pegar apenas o fio lá de trás. Eu vou virar a minha correntinha, vou trabalhar só com esse fio. Viro e trabalho só com o fio lá de trás. Os dois aqui da frente ficam quietos. Nanda, qual é a diferença? O que eu ganho, o que eu perco? Usando a correntinha de cima, usando o fio de cima, usando o fio de baixo, usando o fio de trás. A única diferença é o efeito que você vai conseguir aqui embaixo. Pegando a correntinha de cima, você tem essas duas linhas, olha. Ele faz essa trança. Tá vendo? Pegando só uma, pegando as duas correntinhas e deixando só a correntinha de baixo, ele vai deixar só esse fiozinho. Viu? E pegando só de trás, ele vai deixar esse elo. Então, essa é a diferença. Você tem efeitos diferentes. Então, você vai usar o fio dependendo do efeito que você quer na sua peça. Eu gosto mais desse efeito. Mas é questão de gosto. Chegando aqui, a gente vai. Chegando no final, nós vamos lá. Fazemos a nossa correntinha, viramos a nossa peça. Não podemos esquecer esse primeiro ponto. E pronto. E seguimos fazendo os nossos pontos. Então, treine, vá fazendo pontos baixos, até você ficar bem confiante. Você pode treinar aqui também os pontos correntinhas. Fiz 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base. Lembra que é importante você identificar os pontos. Vou contar, pular um ponto, pulei 2. Agora eu vou colocar aqui. Você vai ter um buraquinho. É legal fazer isso também para treinar, tá? A gente treina as correntinhas junto com o treino dos pontos baixos. E assim treinamos todos os pontos que fizemos até agora.
Faça uma peça pequena, uma base de umas 20 correntinhas e suba umas 20 carreiras. E vá treinando, treinando, treinando. E nos veremos no próximo vídeo, onde aprenderemos como fazer o meio ponto alto ou o meio ponto. Até lá!